Queridos amigos e irmãos, Papa Francisco, na festa da Sagrada Família, por ocasião do ano Família Amoris Laetitia, se dirigiu aos maridos e esposas do mundo inteiro para lhes manifestar a sua estima e proximidade neste tempo tão especial que estamos vivendo. Ele sempre teve presente as famílias nas suas orações, mas mais ainda durante a pandemia, que colocou todos duramente à prova, sobretudo os mais vulneráveis. O momento que estamos atravessando leva o Papa a aproximar com humildade, estima e compreensão de toda a pessoa, casal e família na sua situação concreta. Este contexto particular convida-nos a viver as palavras com que o Senhor chama Abraão para partir da sua terra e da casa do seu pai, rumo a uma terra desconhecida que ele próprio lhe indicará. Também nós vivamos enormemente a incerteza, a solidão, a perda de entes queridos e fomos impelidos a sair das nossas seguranças, dos nossos espaços de controle, da nossa forma de fazer as coisas, das nossas ambições, para nos interessarmos não apenas pelo bem da nossa família, mas também pelo bem da sociedade, que depende igualmente do nosso comportamento pessoal. A relação com Deus molda-nos, acompanha-nos e coloca-nos em movimento como pessoas. E, em última instância, diz o Papa, ajuda-nos a sair da nossa terra, em muitos casos, com um certo receio e até medo do desconhecido, mas sabemos, pela nossa fé cristã, que não estamos sozinhos, porque Deus está em nós, conosco e no meio de nós, na família, na vizinhança, no local de trabalho, de estudo, na cidade onde habitamos. À semelhança de Abraão, cada um dos esposos, diz o Papa, sai da sua terra desde o momento em que, tendo ouvido a chamada ao amor conjugal, decide dar-se ao outro sem reserva. Assim, o noivado já implica a saída da própria terra, porque exige percorrer juntos o caminho que conduz ao casamento. As diferentes situações da vida, a idade que vai passando, a chegada dos filhos, o trabalho, as doenças, são circunstâncias em que o compromisso mutuamente assumido obriga cada um a abandonar a própria inércia, as certezas, os espaços de tranquilidade para sair rumo à terra que Deus promete. Ser dois em Cristo, dois num só, formando uma única vida, um nós na comunhão de amor com Jesus, vivo e presente em cada momento da existência. Deus, diz o Papa Francisco, acompanha vocês, esposos, ama-vos incondicionalmente, não estáis sozinhos. Diz o Papa, queridos esposos, sabei que os vossos filhos, especialmente os mais novos, vos observam com atenção e procuram em vós o testemunho de um amor forte e fidedigno. Como é importante para os jovens ver com os próprios olhos o amor de Cristo vivo e presente no amor dos esposos, que testemunham com a sua vida concreta que o amor para sempre é possível. Os filhos são um dom, sempre. Mudam a história de cada família. Têm sede de amor, reconhecimento, estima e confiança. A paternidade e a maternidade convida vocês, casais,
a ser progenitores para dar aos vossos filhos a alegria de se descobrirem filhos de Deus, filhos de um Pai que os amou eternamente, desde o primeiro instante, e todos os dias os leva pela mão. Esta descoberta pode dar aos vossos filhos a fé e a capacidade de confiar em Deus. Claro, diz o Papa, educar os filhos não é nada fácil, mas não esqueçamos que também eles nos educam. O primeiro ambiente educativo continua sempre a ser a família, nos pequenos gestos que são mais eloquentes do que as palavras. Educar é, antes de tudo, acompanhar os processos de crescimento, estar presente de várias formas para que os filhos possam contar com os pais em cada momento. O educador é uma pessoa que gera um sentido espiritual e, sobretudo, que se dá ao colocar-se em relação. Como pai e mãe, é importante, diz o Papa, relacionar-se com os filhos partindo de uma autoridade conquistada dia após dia. Eles, os filhos, precisam de uma segurança que os ajude a sentir confiança em vós, na beleza da vossa vida, na certeza de nunca estarem sozinhos, aconteça o que acontecer. Por outro lado, continuou o Papa, cresceu a consciência da identidade e missão dos leigos na Igreja e na sociedade. Vós, casais, tendes a missão de transformar a sociedade com a vossa presença no mundo do trabalho e fazer com que as necessidades das famílias sejam tidas em conta. Também os cônjuges devem primeirar no seio da comunidade paroquial e diocesana com as suas iniciativas e criatividade, buscando a complementariedade dos carismas e das vocações como expressão da comunhão eclesial, em particular a comunhão dos cônjuges ao lado de pastores, para caminhar com outras famílias, para ajudar os mais fracos, para anunciar que até nas dificuldades Cristo se faz presente. O Papa, enfim, exorta os esposos a colaborar na Igreja, especialmente na pastoral familiar. A corresponsabilidade pela missão chama os cônjuges e os ministros ordenados, especialmente nós bispos, a cooperar de forma fecunda no cuidado e na tutela das igrejas domésticas. Lembremos que a família é a célula fundamental da sociedade. O casamento é realmente um projeto de construção da cultura do encontro. Por isso compete à família, às famílias, o desafio de lançar pontes entre as gerações para a transmissão dos valores que constroem a humanidade. É necessária uma nova criatividade para expressar nos desafios atuais os valores que nos constituem como povo nas nossas sociedades e como povo de Deus na Igreja. A vocação ao casamento é uma chamada para guiar um barco instável, mas seguro, pela realidade do sacramento. Guiar este barco instável em mar, às vezes agitado. Não esqueçamos, diz o Papa, que graças ao sacramento do matrimônio, Jesus está presente neste barco. Olha para vós, casais, permanece convosco a todo momento. E no sobe e desce do barco agitado pelas águas, ele está lá. E quando enfurecer a tempestade, deixai Jesus subir para o barco da vossa família, porque então o vento amainará. É importante que juntos mantenhais o olhar fixo em Jesus. Só assim tereis a paz, superareis os conflitos e encontrareis soluções para muitos dos vossos problemas. Não porque estes tenham desaparecido, mas por serdes capazes de os ver de outra perspectiva.
Só se abandonando nas mãos do Senhor é que podereis viver o que parece impossível. O caminho é reconhecer a própria fragilidade e impotência que experimentais perante tantas situações ao vosso redor, mas ao mesmo tempo ter a certeza de que assim a força de Cristo se manifesta na vossa fraqueza. Que Deus abençoe todos os casais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.